coisa boa estarmos na presença de Yahvé, que é bom, fiel e poderoso. A igreja está muito linda, os homens da ICGEC estão muito bonitos e elegantes. Que Deus continue abençoando vocês. Vamos olhar o Júnior aqui com essa camisa de Deus. Nem o rei Salomão, a sua glória, vestiu uma camisa tão linda. Podemos ir além, nem os lírios do campo se vestiram assim. Lindo, os irmãos estão lindos de verdade. Queridos, estou muito feliz porque Deus está nesse lugar. Estamos sentindo o peso de uma glória muito boa, muito gostosa. Ontem participamos de um momento aqui com os homens incrível. Contemplamos o trabalhar do Senhor de uma forma muito gloriosa. Às vezes Deus, Ele tem a graça simples, porque Ele não precisa de muita coisa para nos surpreender. E ontem eu vi surpresas de Deus. Me senti ontem mais que uma criança, porque ver Deus nos tomar, sem precisar de palavras de emoção, sem precisar de palavras de autoajuda, mas nos tomar impulsionados à oração e à adoração, como foi ontem. Para mim foi uma surpresa muito grande. Queridos, abra sua Bíblia. Eu não gosto de falar nada sem antes me embasar na palavra do Senhor. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Eu tenho uma palavra muito do céu para a igreja. Amém. Reconheço que estou aprendendo aqui a pregar, depois de ter ouvido aqui a nossa irmã Regiane. Eu disse, meu Deus, quem sou eu diante de tanta profundidade de riqueza? E quando ela começa naquele jeitinho, é aquele estilo tão poderoso que a faca de Jeová vai entrando assim, sem você sentir, e você diz, meu Deus, só a graça do conhecimento faz isso. Então a gente está aqui aprendendo. Eu estou aprendendo, estou me sentindo novo crente, novo convertido. Estou aprendendo a pregar com vocês. Amém? 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, versículos 27 e 28. Quando você encontrar, você pode dizer por gentileza, eu encontrei. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Queridos irmãos, antes eu quero contar um rápido testemunho. No nosso culto ali em Aracaju, naquele romper de Deus, em que todos fomos até ali, eu tinha feito um propósito com Deus em casa. E eu disse, vai ter pastores de Brasília, Rio de Janeiro, pastores de outra cidade, de São Paulo, e eu gostaria de ir na administração desses pastores, em alguma forma, que Deus falasse comigo. Pedi em uma área específica, mas não fui preso a Deus falar ou não. Se Ele falasse, Ele é Deus. Se Ele não falasse, continuaria sendo Deus. E disse a Deus no meu coração que o pastor que orasse por mim, com o amor que eu sentisse, a minha alma seria apegada a dele, para eu orar por ele todos os dias da minha vida. E foi muito interessante, porque
naquela hora que chamaram para frente, aí eu fui. Todo mundo colocou a mão em todo mundo, ninguém colocou a mão em mim. Eu digo, Jesus é prova. Ninguém vai me tocar, Senhor. Diante de tudo, as minhas esperanças esmoreceram e eu fui no banheiro. E aí liberaram uma palavra profética cá para Deus abrir portas e tal, e mandaram me chamar no banheiro. Vai pegar ele lá. E aí eu voltei correndo, recebi a bênção da oração, e do mesmo jeito, todos os pastores passaram e não tocaram em mim. Do nada, o Espírito impulsiona a nossa pastora e ela vem orar pela minha vida. E Deus me respondeu questionamentos muito grandes. E naquele momento que você ministrava a oração sobre a minha vida, a minha alma se apegou à sua, como a de Jonas, a Davi. Aleluia. E pode ter certeza, até meu último suspiro, você é prioridade em minhas orações. Aleluia. Porque essa aliança eu fiz com Deus. Amém? Era isso. Queridos, palavra e tema. Diga comigo, você faz a sua história. Diga, hoje é o dia de Deus esclarecer algumas coisas na minha vida. Querido, Corinto, capital, ela era, nos tempos de Paulo, habitada por mais de 250 mil habitantes na época. Corinto era um centro comercial, naval, cultural, olímpico, histórico, e ele hospedava jogos de grandeza humana famosos na sua época, naqueles tempos. Como era uma cidade portuária, ela era o centro do comércio daquela região. Como sendo o comércio da Ásia e todas as outras cidades, além de virem até ela, ela era uma cidade mística, onde havia vários deuses. Deuses como Poseidon, Zeus, Afrodite, Hades. Vários deuses recebiam culto naquele lugar. O templo de Apolo, de Afrodite e Eros estavam em Corinto. Historiadores dizem que no templo de Afrodite existia cerca de 1000 prostitutas cultuais durante o dia, que cultuavam a essa deusa. E quando eles se convertem ao Evangelho, como nós nos convertemos, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele começa a escrever cartas trazendo orientações em todas as áreas que eles estavam vivendo. Nas ruas de Corinto já tinham passado homens, grandes pensadores, como Sócrates, Diógenes, Tales e outros pensadores. Procuravam e estavam vivendo virtudes, e os moradores de Corinto se achavam à ponta da lança do mundo. Achavam-se os mais importantes, e os outros povos e as outras nações e as outras cidades, para eles eram nada. Os principais eram eles. O apóstolo Paulo entra na cidade e começa a dizer: não é necessário vocês se acharem tanto, porque Deus escolheu as coisas fracas. Aleluia. Deus escolheu as desprezíveis. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Então não precisa tanta soberba, não é necessário tanta arrogância, não é necessário se achar a última bolacha do pacote, porque Deus não trabalha com essa situação. Ele escolhe quem não é quem não parece, é quem não tem, é quem não pode, é quem não faz. As escolhas de Deus não se confundem com as dos homens. E isso causa um choque. Só que Paulo está quebrando o orgulho daquele lugar. E hoje não é diferente.
Tem líderes, tem pastores, tem homens importantes que acham que são o topo, que são os mestres, que são os portadores de Deus e que só eles têm autoridade. Só que Deus vem falar através da sua palavra que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo e as desprezíveis e as que não são. E as coisas se repetem. Só que eu quero declarar para os irmãos algumas coisas que eu tive que escrever, porque senão eu esqueceria. As coisas grandes da história não foram realizadas por quem queria ser grande. Todas as coisas grandes da história não foram realizadas por quem queria ser grande. Algumas coisas foram criadas para serem pequenas e se tornaram grandes sem que esse fosse o propósito. Aleluia. Você precisa entender, e agora eu entro na área profética para você, que as limitações da nossa história não nos impedem de escrever a nossa história. Não impedem. Aí agora eu vou mais além. As nossas tragédias não são justificativas para os nossos fracassos. Você pode nascer, crescer, viver e morrer e nem se lembrar, porque nos primeiros meses só lembra a família. Passou-se ano, só os mais próximos, pai, mãe, os genitores. Passou-se anos, alguém só se lembra dizendo: hoje era aniversário de fulano. E a sua história vai para o esquecimento, porque você não fez a sua história. Queridos irmãos, entenda uma coisa, e eu quero que você repita comigo para você assimilar no seu espírito. Diga comigo: Deus é o autor da história, mas o protagonista sou eu. Alguns livros que foram escritos viraram filmes, querido, sem o desejo do autor que eles virassem, mas pela fama e a repercussão, os livros ganharam vida. Aí agora eu posso dizer: a sua história já foi escrita por Deus. Salmo 139. Ele te viu ainda em forma, e todos os seus dias foram escritos no seu livro. Agora eu vou dizer algo que você precisa ouvir. O que Deus escreveu, e aí agora você repita comigo: o que Deus escreveu para mim, eu viverei, ou não, se eu quiser. O que Deus escreveu para a sua vida é uma escolha sua de você viver ou não. Estamos diante de um chamado aos portais que estão se abrindo, e há uma subida ao trono. Há uns portais não só para bênçãos financeiras, mas há uma subida de intimidade com aquele que está sentado no trono. Então é necessário a igreja entender que há um rei acima de nós, sendo adorado, glorificado, exaltado, que se eu der glória a Deus, ele continua sendo adorado. Se eu não der glória a Deus, ele continua sendo adorado, porque tem serafins olhando para o outro e clamando para o outro, dizendo: ele é santo, 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 ele é santo. Então, se você viver aqui na terra e não der nenhum glória a Deus, não se preocupe, não, você vai para o céu. Porque Deus não vai depender, nem se impressionar, nem necessitar do seu glória. Ele é Deus, e Ele está acima dos homens.
Então coloque em sua cabeça. E agora nós vamos começar a pregar sobre as atitudes de quem escreveu a sua história, a sua biografia. E eu agora vou dizer as características e as atitudes de quem deseja escrever a história. Primeiro ponto para quem está escrevendo é: só escreve a sua história quem está disposto a fazer sacrifícios. Deus chamou Abraão, Gênesis 12: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abençoarei quem lhe abençoar, amaldiçoarei quem lhe amaldiçoar. Tu serás uma bênção, abençoará todas as famílias e tal, e vai. E Abraão foi, obedecendo ao Senhor. Mas diante dessa promessa, ele espera 25 anos num estado difícil. Diante da promessa, ele sai, a ordem do chamado, só que vivendo uma situação, os graus de calor não é como aqui não, lá era 60, 70, e a Bíblia vai declarar que Abraão, meio-dia, no maior calor do dia, 70 graus, está fora da tenda, sentado numa pedra. A Bíblia fala que Sara era submissa, mas era uma mulher de expressões. Não vai dar tempo a gente entrar aqui em alguns versículos declarando isso sobre Sara, que não é culto da mulher, mas ela tinha características fortes. E se ele sai meio-dia em ponto, senta numa pedra quente, no calor, era porque dentro da tenda estava comendo. Diga aí, como era que estava dentro da tenda? O vídeo vai entender. Está sentado, de repente passa 3 homens, vem até Abraão, ele reconhece, adora, convida para entrar, e a Bíblia diz que agora vem a promessa: daqui a 1 ano eu venho aqui, e Sara, sua mulher, terá a Bíblia diz que Sara veio o quê? E ela não riu dos anjos não, querido. Para você que não gosta de ler Bíblia, não sabe. Ela riu foi de Abraão. Porque o riso dela foi zombaria, tipo dizendo: essa eu quero ver, essa aí eu quero ver. O anjo olhou, entrou e disse: mulher, há alguma coisa maravilhosa para Deus? Fique quieto, espere. Agora ela passa pelo processo. Não foi para Ismael para não perder tempo. 25 anos esperando o milagre. Quando Isaac nasce, nasceu o sorriso de Abraão. Abraão começa a sorrir e ser feliz. Certo dia Deus vem para ele e começa a conversar: Abraão, tudo bem? Tudo. Quero conversar com você. O que foi? Quero lhe fazer um pedido. Qual? Quero Isaac, teu único filho, aquele a quem tu amas. É assim que a Bíblia diz. Mas ele não tinha luz. Mas como é que Deus pede? Diga, seu irmão, pode até não parecer, mas Deus sabe pedir. Aleluia. Eu quero o que você ama, é o que está enraizado no seu coração. E a Bíblia não diz, mas eu acredito que Sara não ficou sabendo dessa conversa, porque se ela soubesse, e Abraão sai de madrugada. Quase todo mundo aqui conhece essa história. Na saída de Abraão, use a sua mente inteligente. Deus é onisciente ou não é? Sabe de tudo ou não sabe? Deus sabia que Abraão ia até o fim ou não sabia? Não podia mandar ele voltar do meio do caminho. Podia ou não podia? Se Deus sabe que você vai até o fim, Ele não pode dizer: não precisa, eu já sei. É ou não é? Mas tem momentos em nossa vida que Ele vai até o fim. Ele vai me levar até o fim. E existem pessoas aqui que estão vivendo processos que é só você e Deus.
não cabe mais ninguém. Pastora, me ajude! Sabe o que ela vai fazer? Orar por você. Orar, minha irmã. Marido! Ô, minha irmã, vamos orar. Vamos orar, bota o seu ombro aqui, chore. É um processo que é só você e eu. E a minha pergunta é: até que ponto você está disposto a ir? Até que ponto? E aí agora eu vou liberando assim devagarzinho, olha. Às vezes é preciso abrir mão de você mesmo, dos seus sonhos. Às vezes é preciso a gente dar a Deus, Tiago, que a gente não daria a ninguém. Enéas Domínio, grande batista, precursor dos batistas avivados, viveu uma experiência e ele chegou a um certo ponto e ele disse assim: eu quero saber se esse Espírito Santo é de Deus mesmo. Lá na Bíblia acontece, leitor da palavra. Se for, eu quero viver tradicional, frio, gelado, morto. Mas ele disse: eu quero viver. Se não acontecer na minha vida, eu vou ser o inimigo número 1 dos pentecostais que falam em línguas estranhas. Enéas conta em sua biografia: pastoreava a igreja há 40 anos, pastoreando na década de 70. Ele conta que ele começou a orar de manhã, foi até 10 da manhã, tomou um lanche, voltou a orar. Veio 1h da tarde, sem nada acontecer. Passou a tarde em oração, parou 5 da tarde, nada aconteceu. E a oração dele a Deus era dizendo assim: o Senhor sabe que eu vou ser o pior inimigo dos pentecostais, então me dê um sinal, faça alguma coisa. E começou a orar, e continuou a oração. Ele conta que 2 da madrugada Deus falou com ele e disse: Enéas, me entrega. Entrega. Ele disse que parou. Entrega o que, Senhor? O que é que o Senhor quer de mim? Me entregue seu pastorado da igreja batista. Aleluia. Ele olhou para Deus na oração e disse: entrega, Senhor. Entrega. Orou, continuou a oração. 2 horas depois, Deus vem a ele de novo e diz: Enéas, entrega. E ele: que, Senhor? Entrega tudo o quê? Me entrega a direção do Colégio Batista Brasileiro. E ele disse: eu entrego, Senhor. E começou e continuou a oração. No meio da oração, Deus brada de novo: Enéas, entrega. Ele disse: o que, Senhor? Me entrega a sua biblioteca, com mais de 8.000 volumes, porque para você a sua biblioteca é mais importante que eu. Ele disse: eu me entrego, Senhor. E aí ele já começou a chorar, diferente. Deus vem a ele de novo e diz: entrega. E ele diz: o quê? Me entregue a sua esposa. Ele: eu entrego, Senhor. Deus vem outra vez: entrega, Enéas. O quê? Teus filhos. Aí ele já está em um pranto, Tiago, tomado pela emoção, o toque do Espírito, já trabalhando, a voz de Deus. De repente Deus brada, 5 da manhã: entrega, Enéas. Ele: o que, Senhor? Ele disse: me entregue a sua vida, porque você é Senhor de si mesmo. Ele se derramou e disse: eu entrego, Senhor. Ele conta que veio com um fogo, um vento do Espírito, bateu na face dele,
E ele caiu falando em línguas estranhas e adorando. Oh, aleluia! Queridos, nessa noite talvez você precise entregar a Deus. E eu preciso dizer da forma que Deus está ministrando ao meu coração. Deus não fará nada por você sem antes pedir algo de você. Deus não fará nada enquanto não pedir algo de você. E o que será que Ele está pedindo nessa noite? E o que Ele está pedindo, meu conselho é: entrega. Só faz a história quem faz sacrifícios. Aleluia! Tem coisas que você tem que cortar como se corta um braço. E Deus está falando com alguém aqui de forma específica. Tem coisas que você tem que arrancar de você para você escrever uma nova história para a sua vida. Aleluia! Segundo ponto. Só faz a sua história aquele que suporta a carga da sua própria história. Tem que suportar. Decida mudar as coisas hoje. Dá para continuar assim? Decida mudar. Vou dizer assim de uma forma mais simples, mais clara. Quanto mais você vê Deus usando alguém, trabalhando na vida de alguém, você não tem noção de quanto essa pessoa perdeu e abriu mão para suportar o que Deus está fazendo. Aleluia! Você não pode aceitar que os momentos ruins sejam maestros da sua vida. Decida mudar as coisas hoje. Hoje é noite de decisão. E eu vou para pelos caminhos que o Espírito está me conduzindo. Queridos, tem marido sofrendo hoje com histórias e feridas que a esposa viveu há 15 anos atrás. Tem mulheres sofrendo hoje com cargas do passado. Naquele tempo aconteceu, querido, passado já foi. Há uma nova história para ser escrita na sua vida. Que você precisa entender que o protagonista é você. Deus tem o melhor para a sua vida, sim. Mas quem escolhe viver o que Deus tem, não sou eu, é você. Não é pastor, é você que tem que escolher o melhor de Deus para você. Olhe para seu irmão e diga: não aceite o rótulo da derrota. Aleluia! Tem pessoas que rotulam as outras. É um derrotado, é um perdedor, é um bandido, não vale nada, não presta, nunca vai ser ninguém. E tem pessoas sendo subestimadas. Aí eu vou lhe contar uma história simples. Quem não lembra de Jabez? Ou Jabes? Nasceu com um nome carregado de dor e sofrimento. Mas quando ele teve seu entendimento e disse: meu nome significa o quê? Qual é o rótulo? Sofrimento, dor, derrota, solidão, crise. Ele disse: é. O que foi que ele fez? Eu vou fazer uma oração. Eu vou fazer uma oração. E na oração ele disse: ó Deus, que a sua mão esteja sobre a minha vida, que o Senhor me abençoe muitíssimo. Saiba pedir a Deus, meu irmão, me abençoe muitíssimo, amplie a minha tenda por tamanho que eu não possa nem entender, que o Senhor me livre dos meus inimigos, me guarde e me abençoe com força. Aleluia! Talvez você está aceitando o que as pessoas estão dizendo que você é. Não aceite o rótulo que o diabo está dizendo para você. Eu sou isso, eu sou aquilo, que nada. Faça uma oração hoje e a Bíblia vai declarar o quê?
que Jabes foi o mais ilustre entre os seus irmãos, porque Deus ouviu a oração de Jabes. E esse Deus está ouvindo a sua. Quem é que acorda pela manhã aqui, pega um limão, espreme e toma? Quem é? Mas quem é que aceita uma limonada fresquinha pela manhã? Hein? Deus está com você para você mudar. Diga assim, irmão, Deus está com você. É para você mudar. E agora eu vou entrar em outra área que o Espírito está me conduzindo. Tem gente que gosta de sofrer. Síndrome da vítima. Aleluia. Olha, deu para dar aleluia, rapaz. Está crente mesmo. Deu uma aleluia nesse negócio. Sabe por quê, querido? Porque as pessoas gostam de quem está sofrendo. As pessoas são simpáticas com quem está no sofrimento. Eu fazia parte de uma situação que as pessoas disputavam doenças. E eu sempre fui meio sincerão em algumas coisas. E às vezes chegava e as irmãs davam a minha diabetes, a minha pressão alta. Aí a outra dizia, e a minha? Você nem sabe. A minha artrite, a minha artrose, a minha osteoporose. Aí eu entrava no meio, sempre muito brincalhão, entrava e dizia, farei uma oração. Quem será que vai primeiro das duas, Jesus? E a competição está acirrada. Não é diferente hoje. As pessoas gostam de filmes de sofrimento. As pessoas têm prazer em novelas onde é 180 capítulos, onde o mocinho e a mocinha choram a novela toda. E no último capítulo, alegria, casamento, festa. Mas prende uma nação o sofrimento. Porque tem muita gente que é síndrome, vive pelo vitimismo. E aí, irmão, tá bem? Prova. Deserto. Ainda fala bonito, deserto. Deserto. Pega um texto dos livros que não tem nada a ver. Todo estreito. Estreito. Nossa. Me acordei hoje, irmão. Pé esquerdo. É perneira. Só tem um pé. Olha para seu irmão e diga, Deus não quer você viciado na dor e no sofrimento. Na casa de Jairo, menina morreu, as carpideiras estão lá, olha, se acabou de chorar. Chora de um lado, chora do outro, chora de um lado, chora de outro. Aí a Bíblia diz que Jesus chega. Diga, Jesus chegou. Quando Jesus chegou, olha a expressão de Jesus. Para que esse alvoroço? Para que tudo isso? É assim que a Bíblia diz, não. Pode ler depois. Para que esse alvoroço? Para que tudo isso? Aí Jesus solta assim, olha. A menina não está morta, ela está dormindo. Sabe o que foi que as que estavam chorando fizeram? Em segundos. Eu estava chorando mesmo. Eu estou falando da Bíblia. Tem muita gente perto de você que está chorando e quando dá as costas vai sorrir com a sua prova. Tem muita gente disfarçada do seu lado. Tem familiares disfarçados. E mulher, está passando por isso. Meu Deus, que as pessoas gostam de orar por quem está no deserto e na prova. Mas quando a pessoa diz, a vitória chegou, e foi, fica triste com a sua vitória. É verdade. Diga seu irmão, pode até não parecer, mas Deus está falando. Deus está falando com a gente. Então diga para seu irmão de novo. Eu não tenho um testemunho de dizer, mas estou numa emoção de ensinador agora. Diga a ele assim, não queira perto de você quem depende da sua miséria para fazer a filha. As mulheres ganhavam para chorar. Tem muita gente fingindo sentimentos perto de nós.
Então peça a Deus discernimento espiritual. E não conte sua história a ninguém. Tenha sabedoria de Deus. E pare de vitimismo. Mude a sua situação. Saia da cova hoje. Por quê? Deus está esperando só uma atitude sua. Só uma atitude. Para mudar a sua história. Terceiro ponto. Agora é forte. Aquelas pastoras ligadas. Só escreve a história quem aceita desafios grandes. O justo viverá da. O justo viverá da. E quem tem fé tem pouco juízo. Todo mundo que tem muita fé, o juízo é pouco. Dê uma olhada onde a gente está. Soando com força. Calor pesado. Sabe quem tem fé começa a dizer? O nível do templo vai ser tão grande, os ar-condicionado vai fazer tanto frio, vai ser uma coisa tão assim, vai ser tão sério o negócio. O crente já entra dizendo: eita, meu irmão, vai ser grande o mistério, vai ser grande. As irmãs que vinham a pé de longe vão vir tudo de carro, abençoada, todo mundo parando na rua e dizendo: você é daquela igreja grandona, vai, é daquela igreja grande, a fé é o que faz isso. Você é fé, tem gente que nem fé de contribuir tem. Eu dizia ontem aqui, tem muita gente que precisa soltar algo velho para pegar algo novo. Tem muita gente amarrada assim, pastoras, olha, nas coisas velhas, eu lá na frente olhando, eu pego uma nova para lidar, mas eu só pego se for a Deus, eu não solto. E Deus dizendo: eu só dou se você soltar. Só libero se você liberar confiança. Porque quando você está, uma pastora pregou aqui na sexta, nas ondas, barco balançando, Jesus na almofada, aí querido, complica. Porque Jesus está no lugar errado. Quais são as posições do barco? Todo mundo conhece o barco daquela época. Aqui é tudo mentoria bíblica. Atrás, lugar deitado, cantinho. Meio, 4 lugares correndo. Frente, polpa. Onde é que Jesus está? No canto atrás. Onde é que os discípulos estão? Remando. Mas onde é que ele tem que estar? Na polpa. Aleluia. Talvez o problema do seu barco está assim, é porque Jesus está no lugar errado do seu barco. Se você tira ele da almofada e coloca ele para reger e guiar a sua vida na polpa, ele vai dizer: acalma, acalma vento. Coloque Jesus no lugar certo da sua história. Esse negócio de fingir: eu amo a Jesus, eu amo, aí chora, rola pelo chão, eu amo, mas na hora do aperto ele está dormindo, porque está no lugar errado. Sua família só vai viver algo sobrenatural quando Jesus for o centro da sua casa. Quando Ele for o centro da sua história. Enquanto houver murmuração na sua casa, a prosperidade abre. Chega a doença, vem para você murmurar mais. E eu aprendi há muitos anos que murmuração é um louvor a Lúcifer. Então quando você murmura, você está adorando o diabo, sem saber. O que é que o Senhor quer dizer? Aceite os desafios, pastores. Aceite os desafios. O dono do banco é Deus. O dono de propriedade é Deus. O dono das nações é Deus. E Ele é quem declara: essas nações para mim são nada. São nada. A única nação que importa para mim é uma que tem lá embaixo, mas essas outras não são nada. Olha o nível da grandeza do seu Deus. Pega os montes em balança de precisão e vai pesando. Pega o pó da terra. Não estou falando o pó da sua casa, não. Estou falando o pó do deserto.
deserto, do Saara, das praias, coloca na sua concha da sua mão, pega as águas do oceano. Seu Deus é grande, você serve a um Deus grande. Olha para os raios e chama as estrelas pelo nome. Ele é poderoso. A Bíblia declara que a terra é o escabelo dos seus pés, querido. Para de pensar pequeno. Diga a seu irmão, para de pensar pequeno. Vou liberar. Deus não tem limites para fazer milagres sobre a sua vida. Ele é grande, e um Deus grande faz grandes coisas, porque Ele é fiel. Quarta coisa, só escreve a sua história quem não olha as tempestades. A Bíblia diz: aquele que fica só olhando para o vento nunca semeará. Ele fica olhando para o vento, nunca semeia. Então quem fica olhando para as tempestades nunca semeará. O que o Senhor quer dizer com isso? Não observe, semeie. Aproveite as oportunidades que Deus está lhe confiando a partir de hoje. Pare de se lamentar. Está difícil para todo mundo, mas você tem um Deus que pode fazer o impossível por você. Olhe para seu irmão e diga: semeie, meu irmão. Vou entrar em outra área aqui. Goste de você. Goste de você. Pare de esperar a aprovação dos outros. Ninguém me elogia. Estou gordo, estou magro, estou feio, estou alto, estou baixo. Se ame, se ame. Se ame. Não se idolatre, mas se ame. Vamos aqui, e as horas. Gostei da vida. Isso que deve ser. Quinto, só escreve a história quem faz da rejeição um ponto de superação. Aleluia. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém me quer, estou rejeitado. Eu faço um ponto de superação aqui. Quem não lembra de Jefté? Lembra de Jefté? É culto dos homens. O pai pegou o pequeno pelo pecado, levou para casa, mais velho. O pai faleceu. Jefté fica órfão. Quando ele fica órfão, os irmãos dizem: vai fora, sai daqui, não herdarás uma gente, esse filho de prostituta, vai embora. Gileade era um banco de rocha, forte, tinha autoridade, era pai. Ele vai embora e vai para uma cidade complicada chamada Tob. Chegando lá, a Bíblia diz que ele se ajuda com quem? Uns levianos que não valia nada, só um trabalhar. Pense. E a Bíblia diz que a grandeza de autoridade de Jefté era tão grande que ele se tornou líder daqueles homens. Imagina a cena. Liderando agora um rejeitado, sendo líder. Será que você não se vê nessa situação? Você não foi rejeitado e está liderando, não? Será? Diga aí. Hein, homens da Insegé? Rejeitaram você muito, não? E agora você está liderando. Tem situações que Deus faz para honrar, e às vezes Ele manda umas confusão para fazer uma limpeza, para exaltar alguma coisa. E aí veio uma guerra na cidade dele, e ninguém lembrava mais de Jefté.
E aí disseram: tem um homem na cidade de Tob que é bom de briga, e vamos chamar ele para vir guerrear pela gente. Imagine a cena: os irmãos dele não chamam ele para lutar. A gente veio aqui pedir ao Senhor, o Senhor é o líder, para ir lutar com a gente. Se é, posso fazer uma proposta? Já que vocês estão aqui por minha pedindo ajuda, e a autoridade agora é minha, eu só vou se eu liderar vocês. Não, vou permitir, ia morrer, vamos. E a filha vai para a guerra. Pega a sua rejeição, supera, conquista a vitória e volta para a cidade que ele foi expulso, exaltado para a glória de Deus. Aleluia. Pegue a rejeição, meu querido. Pegue a situação e crie como um ponto de partida para você recomeçar. Pare essa situação. Estão me rejeitando, estão me humilhando. Coloque em sua cabeça que você é exclusivo. Eu descobri que o nosso timbre de voz é único. Para você se valorizar mais, isso é único. Só existiu no tempo, acho que 5 Ferraris importadas de uma forma diferente, e só 5 homens puderam comprar. E eles ficaram se achando os mestres. Aí Deus vem para nós e diz: a sua identidade também é única, porque eu lhe fiz com as minhas mãos. Então você tem um dom muito mais que os bilionários. É o dono do ouro e da prata que está acima de nós. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Sexto, para a gente encerrar. Só escreve a história quem não perde tempo com coisas pequenas. Só escreve a sua própria história quem está acima de coisas pequenas. Deixa eu dizer um negócio a você que talvez você não sabia. Invejoso sempre vai existir. Caluniador sempre vai existir. Fofoqueiro sempre vai existir. A calúnia não tem eco, mas a sua resposta tem. Jesus vem nos dar exemplo de quando vem para Ele, com que autoridade ele vai se milagre. Não preciso perder tempo com isso. Não preciso responder. Estou conectado com o Pai. Eu vim para um propósito. E o meu propósito é inerrante, infalível. Nada vai me atrapalhar. Essas besteiras não me atrapalham. Sabe por quê? Se você é bonito, é medido. Se é feio, coitado. Se anda a pé, está tão miserável que nem uma moto pode comprar. Se compra um carro, está roubando. Seja tirou. Se arruma muito, é se achar o melhor. Se anda desarrumado, tem uma Maria pulando na vida. Vamos falar por tudo. Coloque em sua cabeça, vamos falar por tudo. Ei, mulher, você ganhou uns filhinhos, não foi? Não tá vendo. Como é que sua casa? Não tá vendo. Ei, mulher, você tá magra, né? É prova, o negócio tá feio, hein? Ei, rapaz, tanto jejum, a luta tá grande aí, eu vou a fome, tá pesado. Eles vão falar de tudo. A sua mentalidade é que não pode deixar essas coisas pequenas lhe atingir, porque você está escrevendo uma história diferenciada na presença de Deus, para ser melhor, para servir a Ele melhor, para adorar a Ele melhor, para abrir o seu coração para contribuir melhor, para ver a obra de Deus se expandir na terra e para ser alguém diferente. É o que eu dizia ontem, querido. Chega de ser mais um. Chega. Mais uma irmã. Está na hora dessas mulheres
eles se inspirarem, começarem a dizer desse meio das mulheres aí, vamos inventar um negócio espiritual. Porque para comer todo mundo vai, para orar todo mundo arruma desculpa. Criar, não, eu vou esperar pela quem é a líder, quem é? Essa é a líder está trabalhando em outras coisas. Dê iniciativa. Irmão fulano, vamos fazer isso aí. Eu estou aqui para lhe apoiar. Tá? Não se espera uns pelos outros, que quer escrever a história. E Deus tem algo novo para fazer na vida de todos que estão aqui. Agora a escolha é sua. Jesus sempre colocou as escolhas sobre nossa responsabilidade. Céu ou inferno? Porta estreita ou larga? Caminho apertado ou largo? É você. E ele é tão bom que ainda deu a dica. Entrai pela estreita, porque a outra é larga, mas conduz a peça. Vocês estão entendendo, queridos? Aleluia. Escreva uma nova história para você a partir de hoje. O Espírito testifica, meu Espírito, algumas pessoas entraram aqui hoje precisando ouvir algo do Senhor. E você precisa entregar a Deus ao mundo. Você precisa parar de se embaraçar com coisa pequena, porque a sua história é grande. O que Deus tem para você é grande. Eu não sei se vocês sentiram, mas a adoração em santidade aqui hoje já adorou a Deus com uma conexão diferente. O ritmo já foi bem unificado, porque Deus, o projeto dele é nos unir como um homem só, como uma mulher só. Aqui não existe ninguém. Fulano é para sobressair. Ali todos são líderes. E é como eu acabei de dizer, às vezes Deus escolheu quem você menos espera que Ele escolheu. Às vezes Deus vai capacitar quem você nem acredita que vai ser capacitado. E depois eu tenho ouvido, joga aqui, Deus vai. Enciclopédia bíblica dessa, meu Deus. Mas sei que tanto das mulheres como dos homens, tem homens para serem usados por Deus aqui. Só que também sei que vocês precisam entregar algo a Deus que está atrapalhando vocês. E Deus está pedindo no coração de cada um. E está dizendo, você sabe o que você precisa entregar. Você sabe.